Esta mensagem dessa manhã, no seu preparo, eu tinha algo já que eu pretendia trazer, e quando já tinha até anotado algumas coisas que eu queria trazer para os irmãos, e o Senhor me trouxe nitidamente essa mensagem. Achei assim meio estranho e até difícil de trazê-la, mas foi a direção que eu recebi e espero que ela possa ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar quem aqui está e quem aqui não está, onde ela chegar. Nós estamos no período de 40 dias de jejum e oração, e hoje é o 19º dia desse período. Amanhã completamos a metade do período, e faltam depois mais 20 dias. O tema é jejuando para estar com o noivo. E o subtema hoje é: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? O tema que tem sido abordado é o de Marcos 2:19-20, que é jejuando para estar com o noivo. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então naquele dia eles vão jejuar. Para você jejuar, você precisa exercer fé. Vimos isso na semana passada. Aliás, não na semana passada, mas na anterior também. Jesus não estaria mais presente fisicamente com os seus discípulos. E ele, quando disse, estava pensando no momento que ele não estaria mais com eles. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então naquele dia eles vão jejuar. Para eles estarem com Jesus, depois que Jesus subisse, ascendesse aos céus, eles teriam que fazer isso sem ver Jesus. Eles não mais o veriam fisicamente. E eles precisariam exercer fé na palavra que o Senhor havia dito. Da mesma forma, você não pode jejuar e orar sem exercer fé. Fé em Deus e na sua palavra. Fé para buscar o Senhor em jejum e oração. Anteriormente, nós havíamos visto e vimos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. Hebreus 11:6. Mas Jesus disse algo que queremos que os irmãos reflitam em Lucas 18:8b. Esse texto, Jesus, depois de contar uma parábola na qual ele nos incentiva a orar,
E então ele pergunta no final, no verso 8, a segunda parte: contudo, quando vier o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Em outras palavras, quando ele vier, será que ele vai encontrar pessoas que estão exercendo fé, buscando a presença dele, através do jejum, através da oração, crendo nas suas palavras? Jesus disse isso quando ensinava sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E a parábola que Jesus contou está registrada em Lucas 18, de 1 a 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, ela venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A pergunta que Jesus fez ao falar sobre o dever de orar sempre sem nunca desanimar está relacionada à sua segunda vinda. Por isso que Lucas 18, 8b diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra, sobre a terra? Falando também sobre os sinais da sua segunda vinda, Jesus explicou são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, Jesus fala aqui de um tempo de prova. E ele disse: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E depois, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Essa frase, por se multiplicar a maldade, em algumas versões é traduzido como iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, iniquidade é aquilo que é praticado por aquele que é iníquo.
Iníquo é uma pessoa que é oposta a uma pessoa devotada a Deus. O iníquo é uma pessoa que pratica o mal e não teme a Deus. Ou que o mistério da iniquidade já atua. Isso desde os tempos dele. E hoje isso parece intensificar-se. As pessoas não gostam de seguir os padrões do bom senso. As pessoas não gostam de regras. Elas pensam que a verdadeira liberdade é fazerem o que elas querem, quando elas querem e onde quiserem. E se quiserem. Elas pensam que liberdade é fazer o que é mais conveniente para elas, que agrada a carne delas. Não há preocupação com obediência, não há interesse por valores que a Bíblia consagra como valores eternos, como a verdade, como a retidão, como a justiça, a honestidade, a integridade, a santidade, a fidelidade e a bondade. O amor, na verdadeira acepção da palavra, muitos usam a palavra amor de maneira errada, mas o amor a qual a Bíblia se refere é o amor incondicional, é o amor que perdoa, é o amor que aceita o outro como ele é. Não, isso não se refere ao pecado, mas à condição daquela pessoa que é pecadora. Nós temos que aceitar o pecador, amar o pecador, mas não temos que amar a iniquidade do pecador. Então, nós temos, assim, em nossos dias, uma inversão de valores que visa minar e desconstruir a família. É por isso que a palavra do Senhor também nos adverte no livro do profeta Isaías, capítulo 5, a partir do verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça, e dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Por isso, dissemos que vivemos um tempo de inversão de valores. Isso não é novo, isso é antigo. Mas hoje isso tem
se mostrado de uma forma mais escancarada. Normalmente as pessoas praticavam o que a Bíblia condena de forma velada, escondida. Hoje ninguém está nem aí para ninguém. Fazem o que sabem é contra os princípios básicos que a Bíblia ensina e não estão nem aí para ninguém, e muito menos para aquilo que até bem pouco tempo era consagrado como certo, direito, justo, verdadeiro, adequado, próprio. O conceito de família, então, tem se deteriorado de uma forma impressionante. Na semana passada, no nosso encontro de célula, uma pessoa que trabalha numa creche, onde é professora, testemunhou o que viu e ouviu de uma das professoras daquela creche. E ela estava ensinando a uma criança de 6 anos, dizendo para essa criança que ela poderia escolher se ela queria ser homem ou mulher. Agora, não pensem que foi um caso isolado, isso é ensinado de forma disseminada. Coincidentemente, esta semana eu recebi uma mensagem do pastor Moisés, e a mensagem vinha com essa imagem, pode passar aí, eu não sei se vai sair aí, mas acho que vai. Pode passar aí. E a tradução do que está em inglês é: toda alta civilização decai ao esquecer de coisas óbvias. Então, preste bem atenção, toda alta civilização decai ao esquecer coisas óbvias. Aquilo que é óbvio, mas que está sendo negado. Está sendo contraditado, e as pessoas procuram procurar na mente das pessoas o que não é certo, e o propósito do diabo, de Satanás, é desconstruir a família. Então, o que ele mandou para mim, nós temos que perguntar o que é óbvio. Então, o que é óbvio? Ele colocou: os machos têm um pênis, testículos e podem produzir esperma, enquanto as fêmeas têm uma vagina, ovários, útero e podem produzir óvulos. Este é um princípio básico da biologia. Os machos têm um cromossomo X e um Y, enquanto as fêmeas têm 2 cromossomos X, ou seja, XX. Este é um princípio básico da genética. Os machos têm uma pelvis, essa região baixa, mais estreita, mais profunda e mais em forma de funil, para suportar uma estrutura corporal mais pesada. Enquanto as fêmeas têm uma pelvis mais larga, mais rasa e mais circular para facilitar o parto. Este é um princípio básico da osteologia, que estuda os ossos. Os machos frequentemente desenvolvem pelos faciais, ou seja, a barba, uma voz mais profunda e mais massa muscular durante a puberdade.
enquanto as fêmeas frequentemente desenvolvem seios, quadris mais largos e experimentam ciclos menstruais. Este é um princípio básico da fisiologia. Então, o que é isso? Isso é o óbvio. Isso é reafirmado cientificamente, biologicamente. Aqui cita princípios de genética. É um princípio básico da endocrinologia e da osteologia, que estuda os ossos, e um princípio básico da fisiologia. Isso é incontestável. Mas tem gente que diz que não é bem assim. Como não é bem assim? Se Deus fez homem e mulher e não fez uma coisa esquisita, diferente disso. Por isso a Bíblia afirma categoricamente em Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Não foi homem e homem, não foi mulher e mulher. Foi homem e mulher. Esse é o princípio básico. E Deus nos abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. O texto diz: sejam fecundos e multipliquem-se. Isso não é possível sem a união de um homem com uma mulher, no contexto do casamento, que é legitimado por Deus. Em Gênesis 2,18, o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, não um auxiliador, que seja semelhante a ele. Não igualzinho a ele, mas semelhante. Em Gênesis 2, 21 a 24, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. São termos específicos, varão e varoa, macho e fêmea, homem, mulher. Por isso o homem deixa pai e mãe, e pai é homem, e mãe é mulher. Não pode haver família sem a conjunção de um homem com uma mulher. Deus estabeleceu a família em bases bem definidas, através de um homem e de uma mulher. Mas Satanás tem o propósito de desconstruir a família. Valores consagrados pela Bíblia e, diríamos, numa sociedade sadia, bem conhecidos, valores bem cultivados até certo ponto. Nunca podemos dizer que isso foi feito de modo exemplar, porque não foi.
É exatamente por isso também que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, falando sobre inversão de valores, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça, aquilo que não é certo, não é justo, suprimem a verdade, torcem a verdade. E o texto continuou: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Essa teoria de que tudo surgiu do acaso, que coisa mais, olha, me perdoe, mais burra. É preciso ter uma mente muito prodigiosa para pensar numa coisa dessa. Pense no seu corpo, a maneira como ele é feito, como é que cada órgão do seu corpo funciona. As plantas, como é que elas nascem? E veja a obra da criação, os dias, as noites, tudo funciona de maneira regular, harmoniosa. Isso aconteceu por acaso, dizem alguns. Aí vem a questão da... Bom, eu não vou entrar nem nesse detalhe para não desviar o meu foco. Então o texto diz: por isso os seres humanos são indesculpáveis. Quem são indesculpáveis? Os que invertem os valores, os que trocam as coisas e mudam essas coisas. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, não reconhecem Deus como Criador de todas as coisas. E se não reconhecem Deus, porque vão reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. É como se houvesse trevas, porque não podem enxergar o óbvio. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano. Aí vem a adoração a ídolos, não é? As aves na forma de homem, na forma de aves, quando falo na forma humana, tanto se refere a homens como mulheres. Paulo se deparou com uma situação na cidade de Éfeso, em que o povo servia, adorava a Diana, deusa dos Efésios. Então o texto diz: semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Não é preciso ir muito longe, a Bíblia mostra que Arão, instigado pelo povo, é impressionante como é que um homem que servia a Deus se deu a essa prática. Pediram e ele fez um bezerro de ouro e disse: foi esse Deus que tirou vocês do Egito.
É preciso ser, eu não sei. Bom, qual o resultado disso? Deus os entregou à impureza. Quando Moisés desceu do monte, havia uma orgia generalizada ali naquele lugar. O povo estava festejando o ídolo criado, e o ídolo não fala, o ídolo não proíbe, o ídolo não diz que você não pode fazer nada. Você faz tudo que você quer e do jeito que você quer. Ídolo não é só uma imagem. Ídolo é também aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. É aquilo que é mais importante do que o Senhor. É o tempo que você gasta. Isso aqui é um ídolo, hein? Cuidado. É o tempo que você gasta com isso e não encontra tempo para buscar o Senhor em oração, na palavra. É capaz de conhecer a vida de 1000 pessoas, mas não quer saber o que Deus diz para você. Na sua palavra, eu já sei, sabe? Quem sabe, sabe que não sabe. Mas quem não sabe, pensa que sabe. Só um tolo diz que sabe tudo e que não precisa mais aprender. Então, por isso, Deus entregou a impureza pelos desejos do coração deles. Não é que Deus os levou a fazer isso, mas deixou. Não querem a minha intervenção, então faça o que você quer. Viva do jeito que você acha que deve viver. Faça o que você quer. Deus os entregou em pureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí entra a imoralidade. Todas as vezes que há idolatria, há imoralidade. A pessoa adora o ser humano, adora um ídolo, ou adora alguma coisa a qual ela se dedica. Então, ela esquece que tem um Senhor no céu a quem ela deve obediência, e ela faz o que quer, porque ela não está preocupada no que Deus diz para ela fazer. Então, o verso 25 diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Isso explica o fato de muitas pessoas terem verdadeiros ídolos. Você assiste determinados... eu não assisto, mas você fica sabendo e vê o histerismo de algumas pessoas diante de um ídolo, de um cantor, de uma pessoa que é muito boa no que faz, e as pessoas idolatram essa pessoa, são capazes de viajar quilômetros e quilômetros para verem esse ídolo de perto, e dão gritinhos histéricos de entusiasmo e porque idolatram essas pessoas. Agora veja o 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deus os entregou, você vai ver que Deus os entregou a si mesmos. Deus entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência.
homem com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, mulher com mulher, homem com homem. Isso é perversão. Isso é perversão ao plano e ao propósito de Deus. E o verso 8 diz, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Passaram a pensar diferente. Não, isso aí não tem nada. Para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Nós temos que ter cuidado porque nós vivemos num mundo em que essas coisas são disseminadas. E você vai vendo, e você vai vendo, e de repente você se acostuma com isso. E daqui a pouco você está aprovando. Ah, é assim mesmo, é. Bom, nós falamos do que a Bíblia diz. Pessoalmente, como pastor, já atendi várias pessoas com problemas nessa área sexual. E eu sei que existem várias razões para o ser humano ser levado a essa prática. Uma delas é a iniciação. São iniciados quando crianças, são iludidos, enganados por pessoas muitas vezes bem próximas, parentes, às vezes membros da própria família. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um tio, uma tia. Olha, existe também uma carência afetiva. Todo ser humano é carente. E os pais, por uma ou por outra razão, se negligenciam a afeição aos filhos, eles podem buscar esse suprimento em outras pessoas. E não vai faltar quem queira suprir isso. Aí entram os pedófilos, né? Que são iniciadores de perversão sexual. São pessoas que ouvem, são pessoas que dão atenção, que se aproximam, tratam com carinho. Isso atende a uma necessidade, um anseio de uma criança e vai sendo formado nela o desejo de submeter-se a esse tipo de procedimentos. Há pessoas que foram abusadas, violentadas e brutalizadas.
e por causa disso tem receio de se unir ao sexo oposto, porque acha que todo homem é assim ou toda mulher vai ser assim. Pessoas que se deram à prática da pornografia. A prática da pornografia atrai para quem ouve, para a vida dela, para a sua casa. Tem casais que praticam o ato conjugal vendo pornografia, precisam desse estímulo. Você está trazendo demônios para a sua casa. Você está trazendo influências demoníacas para a sua vida e a vida da sua família. Muitas pessoas foram e são enganadas pelo pecado e se viram presas a ele. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E qual é a verdade? Você não tem que estar preso. Também existem pessoas que se envolveram com práticas e cultos das trevas, dando ensejo a possessões malignas e opressões malignas. Mas mesmo que tudo isso tenha acontecido com alguém, há uma saída. Eu citei agora, e não foi por isso que eu escolhi o texto para o momento dos dízimos, mas bateu também. Jesus diz: e conhecereis a verdade os libertará. Aí os judeus responderam: nós não somos escravos de ninguém. Nós temos por pai Abraão, E foram falando todo o pedigree que eles tinham. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o Filho pode libertar. Todos nós, hétero e homos, somos sentados da mesma forma. Você é tentado nas áreas onde você, em algum tempo, você fez aquilo que hoje sabe não deve fazer. Então você vai ser tentado. Olha, vem coisas na minha mente que eu falo: meu Deus, o que é isso? Você está lendo a Bíblia, você está orando e vem coisas que... impressionante. Eu ficava aterrorizado com essas coisas até que eu ouvi de um relato de Agostinho, que é chamado por alguns grupos religiosos de Santo Agostinho. E ele teve uma vida muito perversa, muito poluída e devassa. E ele se converteu. E ele tinha várias mulheres. E ele disse que... Bom, alguém escreveu sobre ele dizendo que ele encontrou com uma... Ele viu que vinha na direção dele uma dessas mulheres. O que ele fez? Ele mudou de trajeto para não encontrar aquela pessoa. Porque a Bíblia manda você fugir do pecado. Você tem que resistir ao diabo, mas o pecado a gente tem que fugir dele. Porque o inimigo vai tentar você nas áreas em que você já caiu, em que você já errou no passado. E ele sabe onde é a sua fraqueza,
E Ele vai levar você a esse lugar. Ele quer levar você a pecar, a cair, a fazer o que não deve. Então, tanto um quanto o outro, o princípio é o mesmo, é pecado, a Bíblia condena e eu não posso fazer isso. Para isso eu preciso buscar a Deus. Se eu não tenho, nem eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho que entregar. Recebê-lo como meu Salvador, me salva, Senhor, me liberta. Eu tenho que melhorar. Não tem que melhorar coisa nenhuma. Você tem que encontrar Jesus, porque é Ele que vai libertar você. Você não tem que se libertar para depois encontrar Jesus. Entrega a sua vida para Ele do jeito que você estiver, e Ele vai libertar você. Não sou eu, não é você, é Jesus. Se o Filho os libertar, verdadeiramente, vocês verdadeiramente serão livres. Nesse mesmo contexto que eu ventilei há pouco. Então, nós temos que entender que não há... Você vai dizer, eu queria não ter esses pensamentos, não ter esses desejos. Não pense que isso vai deixar de acontecer. Você tem que tomar uma posição em relação a Jesus e ao pecado. Reconhecer Jesus como Salvador, acolhê-lo e buscá-lo em oração, buscar na palavra. E conhecereis a verdade os libertará. A Bíblia manda que eu e você devemos lutar contra as tentações. Olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não sei se diz tudo que o texto diz. Então, o texto diz, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, não pense que vai ter moleza, não. O tempo todo você é tentado. Seja você hétero, seja você homo. Então, eu sou assim, nasci assim. Nasceu coisa nenhuma. Você nasceu homem, nasceu mulher. E você é tentado, seja homem, hétero, seja homo, você é tentado da mesma forma. E cabe a você usar o que Deus providenciou. E o fato de você sentir atração por A ou por B não significa que você deva fazer. Você tem que fazer uma escolha e fazer o que Deus manda que você faça. Então, se você vier a Jesus, você tem perdão, você tem salvação, você é liberto do pecado. Não é mais escravo dele, mas tentado. Você vai ser o resto da vida. Não pense a você que o seu passado vai te deixar. Não, ele vai perseguir você, porque o diabo vai insistir em lembrar você do seu passado. De situações, circunstâncias. Às vezes você está para baixo, você está deprimido, às vezes você está... sozinho, você está sentindo abandonado, sentindo N coisas, ele vai lembrar você, ou vai sussurrar na sua mente aquilo que pode levar você a transgredir a palavra e se dar mal. Você pode dizer, mas eu já fracassei. Fracassou uma vez, mas não tem que fracassar a segunda. Se fracassou porque você deu mole, porque você deixou de vigiar, porque você deixou de buscar a Deus e depender dele. Você não deve sair de casa sem pedir, Deus, me guarda. Deus, não me deixe pecar, não me deixe cair em tentação. Porque sou pecador. Eu tenho uma natureza
do pecado. A carne milita contra o espírito contra a carne, são opostos um ao outro para que você não faça o que tem que fazer. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós temos que ter consciência disso e por isso precisamos orar. É por isso que nesse tempo de 40 dias de jejum e oração, nossos motivos de oração é quebrantamento. Sai da reta você mesmo, de você mesmo, dos seus desejos, dos seus planos, dos seus propósitos. Quebrantamento, convicção de pecado, arrependimento, mudança de mente, de atitude, renovação da mente, amor pelos perdidos e salvação de vidas. Então, não pense que você não será tentado nas áreas onde você já falhou algum dia. Quer você tenha falhado como incrédulo ou como crente. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor procurando alguém para tragar. Ele faz o papel dele muito bem, mas Jesus faz o dele muito melhor. Se você buscar, se você reconhecer que Ele é quem Ele é. Então, não permita ser iludido pensando, não tem jeito para mim, estou preso sim, mas Jesus veio para libertar você. O que você tem que reconhecer, eu não posso, eu não consigo, mas eu quero. É uma escolha. Eu quero. A gente escolhe perdoar. O perdão vem, Deus coloca o sentimento no nosso coração. Eu não tenho que esperar sentir. Não, você escolhe. Deus faz o trabalho dele. É assim na salvação, você não tem que se salvar para poder vir a Cristo, você tem que ser salvo por Ele para sair da situação que você está. Não sou eu, é Ele. Então, não tente fazer com as suas mãos, com seus esforços, porque não vai dar. É você se entregar, é você se dispor e deixar que Ele faça o que eu e você não podemos fazer. Jesus disse, sem mim nada, vocês não podem fazer nada. Então, não tente fazer o que você não pode, mas diga a Ele, eu não posso, mas eu quero. Clame a Ele dia e noite, e você vai ter vitória. Não ceda, não se entregue, não se deixe levar. Nós vivemos num mundo em que o trabalho e o sistema do mundo é desconstruir a família. Por isso Jesus advertiu, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Nós somos provados. Lá no Oriente, em muitas regiões, em muitos países da janela 10/40, as provações vêm através de perseguição ostensiva. Nós somos perseguidos aqui pelas facilidades que temos, pela mídia, que nem nesses lugares não chega, aqui chega de montão. Você tem ofertas milhares aí para a prática do mal. Você é assediado de dia e de noite por informações negativas que são aparentemente agradáveis aos olhos.
boa para se comer, mas elas levam você para o inferno. Então não se entregue, não se deixe enganar.